E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e hoje vamos comentar mais sobre os escritores contemporâneos. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura, tem vídeo toda sexta. O objetivo desse vídeo aqui, eu vou reagir a, na verdade não um vídeo, mas um post que eu vi no Instagram, que o infeliz, ele pagou para ser compartilhado isso, porque eu não sigo o cara, isso foi anunciado. E é uma postagem muito infeliz, não tem outro adjetivo para utilizar, porque ele faz uma prática incrivelmente narcísica dos escritores, né? Porque eu entendo que nós, escritores, a gente tem que se promover. Eu já tive no Instagram, já tentei fazer a coisa virar pelo Instagram, tanto que eu vim aqui pelo YouTube. Mas de certa forma, o único material que a gente tem para promover é nós mesmos ali no Instagram. Só que o jeito que é feito é de uma forma tão narcísica e tão arrogante, e eu sei que muitas vezes não é intencional, porque todo mundo acaba fazendo isso, que, cara, a gente precisa comentar. Tem uma coisa muito estranha que os escritores fazem. Eu não vou deixar o Instagram do cara, tudo que tiver de informação sobre as publicações dele, sobre a editora pela qual ele publicou, sobre a foto dele, porque sim, ele se mostra na postagem, eu vou censurar, porque a questão não é atacar o cara em si, mas a atitude. Dito isso, até nessa postagem o cara nem coloca muitos trechos do livro dele, mas eu dei uma pesquisada assim rápido no Instagram dele, ele colocou alguns trechos, e sinceramente, ele não escreve mal. É claro que é muito difícil analisar um romance a partir de um parágrafo que o cara jogou no Instagram, porque muitas vezes também o cara vai pegar justamente um parágrafo em que ele discorre melhor a situação, mas o que eu quero dizer é que o cara não é tão cabaço assim. Mas ele produziu a postagem que pra mim é o cúmulo. Não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de postagem, mas é muita ousadia, cara. É muita ousadia. Enfim, eu vou colocar o post aí na tela. Por si só, vocês já vão perceber a desgraceira do que eu tô falando. O cara fez uma postagem, literalmente, se comparando com Machado de Assis. Beleza, fera, eu entendo você ter certas inspirações em certos autores clássicos, mas você se pôr em pé de igualdade com, literalmente, o melhor escritor brasileiro, pode não ser o seu favorito, eu entendo, mas é o melhor escritor brasileiro, ponto final, não tem discussão isso. Irmão, é muita cara de pau, não percebe isso? As semelhanças do Zé Priquito e do Machado de Assis. Cara, meu Deus! Às vezes, de fato, o Zé Priquito é o melhor escritor brasileiro contemporâneo. O maluco é pica. Só que, mano, não é ele que tem que dizer isso pra começo de conversa. Pra você publicar no seu perfil pessoal, é muita arrogância. Por si só, essa capa, esse título, já chama muita atenção da gente. Então, vamos desbravar, porque isso aqui é um carrossel. De longe eu arranho o que o grande mestre do realismo fez. Mas há algumas semelhanças em minha escrita com a machadiana que fui percebendo conforme minha escrita acontecia. Eu volto a repetir, cara, não é anormal a gente ter inspirações múltiplas pro que a gente tá escrevendo. E muitas vezes a gente nem sabe por que tal coisa nos inspira, mas ela nos inspira e pronto. Mas eu não vou dizer que a minha escrita é próxima da do Guimarães Rosa, da do Machado de Assis. Pode até ser. Primeiro que é feio de verdade você vê um cara escrevendo isso. Segundo, isso não quer dizer que é bom. Vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho muitos amigos que quando leram Guimarães Rosa, começaram a escrever muito como Guimarães Rosa, vide eu mesmo. Isso aconteceu comigo. Guimarães Rosa parece um diabo. Quando você lê o cara, ele não sai do teu corpo. E aí você começa a incorporar um pouco daquele estilo, começa a usar um pouco daquele estilo, que é um estilo que funciona muito bem, mas não necessariamente é bom pro que você tá escrevendo. E volto a repetir, por que eu quero ler uma pessoa que escreve como Machado de Assis, se existe um Machado de Assis? O cara não escreveu pouco. Ele continua, possui 3 obras escritas e até metade delas eu não sabia qual tom cada uma teria. A segunda, essa que terá publicação em nananana, somente quando eu estava terminando que eu distingui seus gêneros. Isso também não é uma coisa muito positiva, né? Você começa a escrever um bagulho e não sabe muito bem aonde tu quer parar, meu irmão. É normal você não saber qual tom você vai chegar numa obra, se é uma obra muito experimental, se é uma obra diferente de fato. Mas se você não sabia qual tom a história ia tomar e só no final percebeu que é realista, irmão, como escritor, não é muito legal você assumir parte da tua ignorância. O que é cômico dessa postagem, porque o cara assume a própria ignorância dele,
mas ele tá se comparando com Machado de Assis. Mas enfim, pode acontecer. Às vezes, de novo, você tá escrevendo um conto que vira uma novela, às vezes você tá escrevendo uma novela que vira um romance. A gente muitas vezes não sabe muito bem a dimensão da coisa até a gente terminar. Mas é interessante sim você ter já, desde o começo do seu livro, exatamente tudo que você quer falar, sabe? O tom que você quer levar, o tema que você vai explorar, a discussão que tu quer fazer, a história, o lugar. Porque, meu parceiro, supondo que você só descobriu o tom da tua narrativa no final dela, e o começo? Que tom que tá? Tá destoando a coisa? Tá harmônico? Como é que isso funciona? Você tem que saber exatamente como você quer escrever desde o começo. O cara segue. A editora ajudará com a definição dos gêneros, mas hoje eu classifico minha obra como um realismo e um romance dramático. E é no realismo que minha obra bate com Machado de Assis. Oh yeah, baby! Eu não sei o que o cara quis dizer com romance dramático, para começo de conversa. Porque, na minha percepção, todos os romances têm aspectos do dramático, do drama, que são basicamente as falas dos personagens, a atuação desses personagens na obra. Então, em tese, um romance dramático é um romance que tem personagens atuando. Agora, essa relação de realismo e Machado de Assis. Eu vou dizer uma coisa. A gente põe o Machado de Assis no realismo por pura questão de conveniência. Porque ele ultrapassa um pouco o gênero, porque ele é muito mais moderno do que realista. Ele é um cara atemporal. Atemporal do nível do Shakespeare, por exemplo. O que o pessoal talvez não consiga entender do Machado de Assis é que ele não é só o melhor escritor brasileiro. Se pá, ele é o melhor escritor da América e ele vai estar no top 5, no mínimo, de melhores escritores da história da humanidade. É claro que o Machado de Assis ele tem muitas características do realismo. Tanto que, quando a gente estuda realismo, a gente é obrigado a estudar o Machado de Assis, não tem como ignorar ele. Mas eu quero pôr esse ponto em questão. O Machado de Assis, ele vai um pouco além da coisa, né? Um pouco não, ele vai muito além. Eu vou deixar para explicar conforme a gente vai analisando a postagem desse cara. Seguinte. Somente no final da minha escrita que conheci melhor o mestre e me surpreendi com a semelhança entre as escritas, algo muito comum em obras realistas. Mas eu fico me perguntando, você é parecido com Machado ou com realismo, Zé? Fala pra mim. E ele me responde, tá? Ele coloca características do realismo. Vejamos, não é características do Machado de Assis, é características do realismo. Inclusive, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Oposição aos ideais românticos. Poggers. Retrato fidedigno da realidade. É evidente que muito do que o Machado de Assis trabalha é coisa pé no chão, coisas que aconteceram ali. E de fato, ele tá ali para criticar um pouco essa questão da sociedade. Só que ele usa muitos elementos que não são tão fidedignos da realidade para representar e para discutir essa realidade, melhor dizendo. Alguns textos do Machado de Assis, evidentemente, são muito mais realistas, muito mais pé no chão do que outros. Mas você pega, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E muito do que o Machado de Assis discute ali no Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma questão imaterial, essencial e problemática da sociedade, do homem. Ele coloca a busca do objetivismo, que sim, eu concordo, isso é uma coisa bem machadiana, né? Cientificismo e materialismo é outro bagulho que também é um pouco complicado de chamar para o Machado de Assis. De fato, o Machado de Assis ele estudou diversas coisas. De fato, o Machado de Assis traz a materialidade da situação. De fato, o Machado de Assis ele defende também várias questões científicas. No entanto, o Machado de Assis ele discute muito mais contra diversas vertentes científicas do que qualquer coisa. Por exemplo, na época do Machado de Assis, o que estava em voga é o positivismo. O Machado, ele critica muito o positivismo, mas muito o positivismo. O positivismo prega que o homem, ele venceu a natureza, ele é maior do que a natureza. Mas o que o Machado de Assis prega, por exemplo, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é que o homem, na verdade, é insignificante, é a miséria humana. E ele, sendo miserável, ele nunca vai ser superior à natureza, porque a natureza, no fim, sempre vai consumir o homem. O cientificismo, por bestializar o homem, ele parece combinar muito mais com o naturalismo do que com o próprio realismo, porque o realismo ainda trata o homem como homem. E essa questão de materialismo é um pouco complicado de dizer também. Apesar do Machado discutir coisas
materiais da sociedade, ele vai muito mais no centro da questão. E por isso que ele, diferente de todos os realistas que você vai encontrar por aí, ele acerta o espírito do homem de uma forma atemporal. Porque uma coisa é você ler o Cortiço e ver, nossa, muito paia, fulano fazer tal coisa e não sei o quê. E outra coisa é você ver o Brás Cubas discutindo a questão, não no ponto material, mas no ponto essencial, substancial da sociedade. Veracidade e contemporaneidade, Machado de Assis também tem. Linguagem descritiva e detalhada. De fato, o Machado de Assis ele tem uma linguagem muito normativa, né? Mas ela é usada porque os personagens que ele usa são personagens das letras, muitas vezes personagens da aristocracia brasileira, e que, portanto, são personagens que têm conhecimento da língua culta. Dizer que é detalhado também é muito complicado porque ele não descreve as coisas. Eu não sei de onde você tirou isso. Porque uma coisa é você ler essa de Queiroz, cara. Outra coisa é você ler Machado de Assis. É muito diferente, mano. É o que eu tô falando. Você tá se comparando ao Machado de Assis mesmo ou aos realistas? E que seja os realistas, fica mais bonito. E até vou falar mais, essa questão da linguagem descritiva e detalhada tá muito mais pro naturalismo do que pro realismo em si. Continuando. Temas urbanos, sociais e cotidianos. Perfeito. Crítica aos valores burgueses e instituições sociais. Perfeito. Denúncia social. Ótimo, maravilhoso. Personagens comuns e não idealizados. Beleza, ótimo. Aprofundamento psicológico das personagens. Ok. Romances de caráter documental. Eu já vi romances de caráter documental do romantismo, por exemplo. Se você pega Eurico o Presbítero, do Alexandre Herculano, é um texto totalmente baseado em documentos históricos que falavam desse tal Eurico aí, né? E apesar do romance do Machado de Assis também, ele não tá propriamente pegando personagens históricos para trabalhar, ele trabalha personagens comuns, no sentido de que de fato são pessoas que vivem naquela aristocracia, que vivem naquela sociedade. Então ele faz uma representação da média ali, vamos dizer. Bom, o nosso queridão segue, né? Romance e romancismo são coisas diferentes. Romance é uma narrativa longa, romancismo é um tipo de literatura com base em uma quase fantasia entre homem e uma mulher, sendo bem raso na definição. Poderia simplesmente representar como uma relação amorosa entre pessoas, não necessariamente entre homens e mulheres. E a questão de quase fantasia depende da estrutura da narrativa. Eu não vou dizer que todos os textos românticos, no sentido de romancismo, de fato beiram a fantasia. Sendo assim, meu romance não é romântico, ou seja, poderia se passar por uma história real sem problemas. É um pouco da proposta do realismo. Aqui a gente pode até discutir, talvez eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre se o romance ele tem que ter esse pé mesmo na realidade, né? Porque a questão não é necessariamente ser pautado na realidade, mas ele ter verossimilhança. Verossimilhança é um conceito do Aristóteles, lá da poética, que quer dizer mais ou menos que as coisas têm que se combinar no romance. A ponto de que até as coisas que são fantásticas pareçam reais no romance. Então, se você está lendo uma narrativa fantástica medieval, é natural que apareça um dragão, por exemplo, porque é verossimilhante para aquela narrativa. Mas é diferente o cara tá escrevendo aqui, claro, um romance com todas essas características que ele vem aqui comentando, e que apareça um dragão no final do texto. Não busquei o heroísmo, não busquei o final feliz, pelo simples fato das histórias obrigatoriamente terem finais felizes, não sei de onde ele tirou isso, como de costume. Não! Minha história retrata a realidade e ela termina como uma história verdadeira deve terminar conforme as condições do mundo. Baseado nessa proposta que ele quer trazer, pode ser uma coisa bem interessante, né? De novo, tem que ser verossimilhante, tem que ser uma coisa coerente com o que ele está escrevendo ali. Às vezes a narrativa com um final feliz é muito mais lógica e verossímil do que uma narrativa com um final neutro ou triste. Além disso, como citado nas características, obras realistas buscam trazer reflexões sobre a sociedade. Meu livro não será diferente. Em toda a minha narrativa, eu busco trazer a visão de vários personagens sobre o que cada cena propõe, para que cada um dos meus leitores tenha suas próprias visões daquilo que leem. Além de bem descritivo, tento mostrar através da minha obra o sentimento e o caráter psicológico dos meus personagens, o que é algo muito comum no realismo. De novo, realismo, 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 realismo. Onde você tirou Machado de Assis, Onde? Tipo, olha aqui é uma postagem normal, você tá falando bem.
Por que que tu falou do Machado de Assis, cabaço? Se você quer se comparar com o realismo, vai na fé, mano. Às vezes tá bom o texto. Só que, cara, meu Deus do céu, velho. Tipo, claro, tem que ver se essa coisa tá funcionando de fato, se o texto tá bem escrito, se a coisa é interessante. Mas essa noção de trazer vários personagens com diversas visões de mundos diferentes, se bem aplicado, é muito bom. Essa visão de pegar personagens periféricos pra trazer, porque eu sei que nesse livro tem, é muito bom. Essa questão de trazer o caráter psicológico, se for bem trabalhado, também é muito bom. Porque eu vou dizer uma coisa, se for parar pra pensar sobre caráter psicológico, até o próprio José de Alencar, que é a puta do romantismo, fez um princípio de psique nos personagens dele, sobretudo, por exemplo, em Senhora. Os personagens da minha história são bem comuns, tão comuns que busquei nomeá-los com nomes que comumente vemos em nosso cotidiano. Ainda assim, busquei um realismo para que meus leitores acreditem que de fato essas pessoas existiram. Isso traz a noção de parte documental da história, o que remete novamente ao gênero do realismo. Beleza, fera. Legal. Foi conhecendo Machado de Assis, por fim... ele voltou. Eu esqueci desse final. Foi conhecendo Machado de Assis, por fim, no final da minha escrita, que me fez escolher algo, senão incluir um final ambíguo, como em Dom Casmurro. O Dom Casmurro, ele tem uma pegada folhetinesca, que é uma coisa que você não encontra, por exemplo, em Dom Casmurro. E apesar de eu achar que Memórias Póstumas de Brás Cubas é melhor do que Dom Casmurro, eu gosto mais, eu preciso concordar que Dom Casmurro, ele é infinitamente mais cirúrgico e, de certa forma, diplomático, porque ele esconde muito bem o que ele quer discutir ali, né? Do que o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é muito escranchado. Muitas das pessoas se perdem nesse final dúbio de, Capitu traiu ou não traiu? Mas não é isso que o Machado de Assis quis discutir. E o ponto não é, ele quis discutir a dúvida. Não, Zé! Ele quer discutir a violência de um homem que acha que foi traído por uma mulher mais pobre e que está impondo, portanto, o seu poder de classe sobre ela, mandando ela pra casa do caralho, desejando que o próprio filho morra. Se traiu ou não, parça, pouco importa. Tem argumentos a favor, tem argumentos contra, mas você percebe desde o começo dessa relação do Bentinho com a Capitu que a violência de classe tá ali, cara. O cara se impõe sobre ela de uma forma muito doentia. Apesar de ter uma ponta solta ali, não me importa. Olha o que ele quer falar. Na dúvida, os caras vão pra cima de você. Na dúvida, a aristocracia escravocrata vai te macetar. É isso que ele quer falar. Ele não quer falar, será que traiu ou não? Será que a Capitu foi fiel ao Bentinho? Ou, na verdade, ela, sei lá, traiu o cara porque ela é muito safada? Irmão, você percebe que a coisa é tão silenciosa, tão cirúrgica, tão oculta, que mais um Zé caiu. Se você for escritor, esses escritores do Instagram, por favor, se porte diferente, mano. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos e coisas referentes ao YouTube também. E valeu!